Olá, vamos conversar um pouco sobre as vacinas da Covid? Eu sou o professor Francisco Corrêa Júnior, mestre em Ciências Farmacêuticas, e convido vocês a essa discussão. Afinal de contas, vacinamos muito ou pouco? Algumas questões são muito frequentes na atualidade, né? Então, vamos levar em consideração algumas delas. Afinal de contas, o Brasil é um dos países que mais vacinou. O que importa mais? O número de pessoas vacinadas ou o percentual da população imunizada? E qual é a importância disso para controlar a pandemia? Vamos lembrar que a maioria das nossas vacinas, né, pede 2 doses. Portanto, imunizados, a gente só pode considerar aquelas pessoas que tomaram a segunda dose da vacina. Então, vamos analisar alguns dados, né? Vou trazer aqui para vocês os dados muito recentes do IBGE e do próprio Ministério da Saúde. Esses dados são transparentes, estão nas páginas de ambas as organizações e todo mundo pode consultar. Então, nós temos, estimadamente aqui no Brasil, 212 milhões de habitantes. Essa é uma estimativa do IBGE para o primeiro trimestre de 2021. Portanto, vamos falar em 212 milhões de habitantes. A população do 0 aos 17 anos é estimada em 47 milhões e meio de habitantes. Portanto, a população que é considerada vacinável, ou seja, aqueles de 18 anos ou mais, são em 164 milhões e meio de habitantes. Ok? Bom, o próprio banco de dados do Ministério da Saúde, que atualiza diariamente a questão da aplicação de vacinas, ele nos traz, na data de 5 de junho, que foram aplicadas 70,7 milhões de doses. Isso, primeiras doses, né? Pessoas que tomaram segunda dose representam 22,7 milhões. Portanto, nós podemos dizer que 22,7 milhões de pessoas estão imunizadas pela vacina. Esse site do Ministério da Saúde também traz um dado de que 160 milhões de pessoas são aquelas consideradas como vacináveis. Vejam, essa planilha está, né, no próprio Ministério da Saúde, também para consulta de quem quer que tenha interesse. Aqui nós observamos o seguinte, né? 70,7 milhões de doses aplicadas, né? Dessas, 48 são apenas primeiras doses, 22,7 são segundas doses, portanto, 22,7 milhões de pessoas imunizadas. Aqui ele também diz que nas últimas 24 horas, ele se referia do dia 4 para o dia 5 de junho, 413 mil doses foram aplicadas. Isso é muito? Isso é pouco? Né? Vamos ver. Importante também que ele traz aqui, né, o número total de pessoas, de população vacinável. É isso que ele considera. O total de doses distribuídas e entregues, né, pelo SUS. E agora, eu queria fazer com vocês um comparativo com outros países, né? A gente costuma comparar muito, o Brasil vacinou muito, vacinou pouco em relação a país X, Y, Z e tal. Eu trouxe aqui especificamente 2 países, Israel e a Índia. São realidades muito distintas, quase que diametralmente opostas. Então, vejamos a situação de Israel. Cerca de 9 milhões de habitantes, aplicadas 10 milhões de doses, pessoas vacinadas com 2 doses, 5,1 milhões, percentual da população vacinada, 57%. Ou seja, o que Israel vive hoje? Relaxamento das restrições. A Índia, um país com 1,4 bilhões de habitantes, segundo o país mais populoso do planeta, aplicou 220 milhões de doses. Tem ao todo 44 milhões e meio de pessoas vacinadas com 2 doses, ou seja, imunizadas. Isso dá um percentual da população de 3%. E o que nós observamos na Índia atualmente? Uma tragédia humanitária. Com 220 milhões de doses aplicadas, a Índia
tem apenas 3% da sua população imunizada. Então, é claro que existem diferenças sociais, econômicas, culturais muito fortes entre a Índia e Israel, assim como existe entre esses países e o Brasil. Mas, observando números de doses de vacinas aplicadas, nós observamos aqui um volume extremamente alto de aplicação de vacina na Índia, mas em relação à sua população, podemos dizer que é quase que insignificante. E aí nós temos uma conclusão já a tirar, né? O número de vacinas aplicadas é importante? Sim, mas em relação à população, isso é o que conta. Há um outro dado que a gente precisa conversar um pouco aqui, é a chamada imunidade de rebanho, ou imunidade coletiva. Temos ouvido falar muito disso, né? Isso não é um conceito recente, é um conceito que já se utiliza na epidemiologia há muito tempo. Inclusive, as políticas públicas de imunização, por exemplo, né, o Programa Nacional de Imunização, leva em conta esses dados. Isso é calculado através de uma equação, que logicamente eu não vou discutir aqui com vocês, não é necessário, mas essa equação nos dá um resultado que nos diz que a população estimada aqui no Brasil para ser vacinada e impedir a transmissão da Covid-19 seria de 60%. Ou seja, seria necessário vacinarmos 127 milhões de pessoas. Vacinar com 2 doses, imunizar essas pessoas, né? Não é à toa que a população imunizável, né, vacinável, que o Ministério da Saúde está considerando, é de 160 milhões de pessoas. Nós precisaríamos atingir, né, pretendemos atingir esse número. Mas, né, teoricamente, se chegássemos aos 127 milhões de imunizados, nós conseguiríamos controlar a transmissão da Covid-19. Existe uma outra forma de se atingir a imunidade de rebanho, que é através da doença, né? Discutimos isso também em alguns outros momentos, ouvimos muito falar disso. Imunidade coletiva pela doença também pode ser atingida. Agora, imagine que 127 milhões de pessoas precisariam estar ou ter adoecido para que nós chegássemos à imunidade de rebanho. Considerando que, no mínimo, 1% dos doentes morre, nós teríamos, então, aproximadamente, ou melhor, no mínimo, 1,3 milhões de pessoas mortas pela Covid-19. 1.300.000 pessoas precisariam morrer para que nós atingíssemos a imunidade de rebanho pela doença. Portanto, fica muito claro que a vacinação é, sem dúvida, a melhor das opções, a menos dramática, né? E não precisa ir muito longe. Nós erradicamos há alguns anos o sarampo, nós erradicamos a paralisia infantil por conta de vacinas. É claro que, né, devido à desinformação, devido a uma certa um relaxamento da população e dos governos, nós passamos a ter casos de sarampo e casos de paralisia infantil relatados nos últimos anos aqui no Brasil. Isso é algo muito dramático, é algo muito sério, né? Porque as vacinas realmente são uma opção mais sensata. E o Brasil nessa história toda? Falamos de Israel, falamos da Índia, e o Brasil, né? Nós vacinamos 13% da nossa população, e nós precisamos vacinar 60%. A vacinação diária aqui no Brasil corre numa velocidade menor do que 500 mil pessoas vacinadas por dia. Isso é dado do próprio Ministério da Saúde. A estimativa de tempo para a gente chegar nessa velocidade a vacinar 60% da população é de 7 meses. Aliás, mais de 7 meses. Ou seja, só vacinaríamos 60% da população no próximo ano, em 2022. Isso é problema do SUS? Não. O nosso SUS tem uma capacidade de vacinar até
2.400.000 pessoas ao dia. Esse também é um dado fornecido pelo Ministério da Saúde. Nós já conseguimos vacinar muita gente em outras campanhas. O SUS tem uma estrutura, o Programa Nacional de Imunização tem uma estrutura formidável, né? É invejável no mundo inteiro. Não nos falta competência, não nos falta talento nem recursos humanos. O SUS, né? Não é à toa que nós dizemos viva o SUS, defenda o SUS. Agora, nos faltam vacinas. Infelizmente, essa é a realidade. E, afinal de contas, é importante que a gente consiga vacinar mais rapidamente as pessoas? Sem dúvida que sim. Qual é o problema de esperar os 7 meses para vacinar os 60% da população? São dois problemas. O primeiro deles é o número de mortes que a gente vai acumular até lá. Isso por si só já é dramático. E existe um outro problema: a geração de variantes do vírus. E o que são essas variantes? Na verdade, isso é tema para um outro vídeo, uma outra conversa que a gente vai ter. Mas, por enquanto, é importante que a gente saiba: vacinação é a nossa melhor estratégia. E o quanto antes isso acontecer, melhor a gente vai estar. Ok? Obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima.